O trabalho de Satanás é continuar mentindo, mentindo o tempo todo, mentindo para fazer com que os seres humanos se percam. Ele pode perseguir a igreja, mas ele pode também seduzir a igreja. De certa forma, seduzir os seres humanos, fazer com que eles adorem, mas adorem, como já vimos, de maneira vã, de maneira inútil, seguindo preceitos humanos, não segundo a vontade de Deus. O que fazer, então, para não ser enganado por essas armadilhas do diabo, por essas armadilhas de Satanás? Veja o texto de João 17, dos versos 15 a 17. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus estava dizendo aqui, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ela contém a verdade. Veja agora o texto do apóstolo Paulo, Atos 20, 32. Agora, irmãos, recomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos santificar e edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ora, é o Senhor Jesus que pode fazer através da sua palavra, pode nos santificar, isso quer dizer, pode nos separar no conjunto dos filhos de Deus que fazem a sua vontade. Veja o que temos aqui na nossa lição. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, conforme o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não algumas partes. Muitos querem separar partes da Bíblia. Isso serve, isso não serve. A Bíblia diz sobre si mesma que toda ela é inspirada. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano. A Bíblia, irmãos, é o livro didático para a salvação. É o livro onde aprendemos o plano da salvação. A Bíblia é o manual de Deus para a vida. Quando nós compramos alguma coisa, recebemos o manual diz que aquilo é para ser utilizado para que melhor tenha desempenho, para que todas as qualidades sejam aproveitadas. A Bíblia é o manual do ser humano, feito pelo proprietário, o Senhor Deus, para que nós possamos ter plena realização. Por que o diabo, então, odeia a Bíblia e sempre trabalha para desqualificá-la ou para destruí-la? Vejam aqui algumas das razões pelas quais o diabo odeia a Bíblia. A Bíblia revela o amor de Deus à luz do grande conflito. Ela revela as ilusões e enganos de Satanás. Ela apresenta o plano da salvação em Cristo. O nascimento, a vida, os ensinos, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua intercessão por nós como ministro, como sacerdote, sumo sacerdote no santuário celestial. A Bíblia afirma que o Senhor Jesus vai voltar. E ela apresenta a certeza da nova terra, eterna e feliz. Portanto, irmãos, veja, tudo que a Bíblia afirma é o que precisamos para nos posicionarmos ao lado de Deus neste grande conflito. Somente a Bíblia é o padrão supremo de verdade e de explicar e dizer qual é a vontade de Deus. Portanto, devemos lutar, estou lendo um texto da nossa lição, podemos lutar contra toda tentativa de minar sua autoridade ou inspiração, inclusive aqueles que professam amor à Bíblia, mas lançam dúvidas sobre ela de forma sutil. Tragicamente, por meio de avanço do pensamento moderno, teólogos cristãos se concentram tanto no lado humano das Escrituras que a Bíblia se torna a palavra do homem em vez da palavra de Deus. Alguns argumentam que a Bíblia são os escritos de reis, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas e outros,
que compartilharam suas concepções acerca de Deus, da natureza e da realidade da melhor forma que em sua época e lugar as compreendiam. Após o Iluminismo, do século XVIII, século XVII, século XVIII, teólogos passaram a questionar a Bíblia. Não somente ateus, mas teólogos, sacerdotes, passaram a questionar a Bíblia e a veracidade da Bíblia e a necessidade da Bíblia para os tempos modernos, para os tempos atuais. Passaram a questionar os eventos milagrosos da Bíblia, dizendo que isso era impossível de acontecer. E é assim, irmãos, que a Bíblia se encontra hoje, é assim que o mundo fala sobre a Bíblia, e nós devemos defendê-la. Devemos ter a Bíblia como de importância atemporal. Ela vale sempre, ela é eterna, e ela é preciosa para todas as épocas. Vejam aqui alguns textos do Salmo 119, falando sobre a Bíblia. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verso 116, sustenta-me conforme a tua promessa, ou a tua palavra. 130, a tua palavra é luz, ela dá entendimento para os simples. Verso 133, dirige os meus passos segundo a tua palavra. E verso 160, diz assim, todas as tuas palavras são verdadeiras, todas as tuas justas leis são eternas. É esse o conjunto de escritos que o Senhor Deus deixou para nós. É esse o conjunto de escritos que o Espírito Santo inspirou seres humanos a escreverem, mas preservou o texto até nós hoje. E nós devemos agradecer por isso. Devemos ser gratos pela Bíblia Sagrada. Grato pelo manual do proprietário que o Senhor Deus nos deu para a nossa felicidade, para a nossa plena realização. Deus esteja com cada um de nós e nós tenhamos a Bíblia Sagrada no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.